Você então, adulto, que abriu a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, vai poder comigo acompanhar a leitura. Antes de ir ao texto, antes de ler, eu queria fazer mais uma oração, pedindo a Deus seu auxílio para a exposição de sua palavra. Baixe sua cabeça e olhe comigo, por favor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por termos acesso a ela, porque o Senhor nos fez salvos por intermédio da tua palavra e pregação dela. E nessa manhã, o nosso coração seco, a nossa sede possa ser saciada, o nosso coração seco possa ser irrigado, que a tua semente do Evangelho possa germinar em nossas vidas, nos fazendo mudar, nos fazendo ver diferente, e a partir daí podermos nos arrepender dos pecados e nos tornarmos mais parecidos com Jesus, que é a finalidade do teu nome. Pai, abençoe a exposição de tua palavra, e por meio dela, Senhor, o Senhor possa edificar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, lerei apenas os versos 16 e 17, texto bastante conhecido, e diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não é à toa que fomos a esse texto hoje. Isso tem total relação com essa data que é tão relevante para nós, pois foi a partir da leitura e interpretação desse texto que Martim Lutero então tomou ciência de que a paz que ele tanto almejava ter com Deus, ela era atingida pela fé. A nossa menção, a nossa intenção nessa manhã não é pregarmos sobre a Lutero, é pregarmos sobre Cristo, mas é extremamente importante que nós observemos a história desse homem. Como disse, essa semana completou-se 508 anos da Reforma Protestante. A data da Reforma Protestante é 31 de outubro de 1517, que foi quando o monge Martim Lutero publicou as suas 95 teses em Wittenberg, na Alemanha. Martim Lutero foi um monge agostiniano e teólogo alemão que iniciou a Reforma Protestante no século XVI. Ele fez isso criticando as práticas da Igreja Católica, como vendo de indulgências ao publicar as suas 95 teses que questionava a autoridade do papal e defendia que a salvação via apenas pela fé. A invenção da imprensa ajudou a divulgar suas ideias. Rapidamente, Lutero chegou a ser excomungado e considerado como um herege. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, tornando assim ela acessível ao povo comum. Martim Lutero sofria intensamente pelo seu próprio pecado, e ele sofria como uma profunda angústia existencial e crises de consciências dolorosas. Como monge agostiniano, ele buscava incessantemente a paz com Deus através das práticas e disciplinas da Igreja Católica do seu tempo. Mas sentia que nada disso que fazia era suficiente para essa tão almejada paz com Deus. Lutero era atormentado pelo conceito de justiça de Deus, que ele interpretava como um mandato divino para condenar os pecadores. Ele odiava essa palavra, ele odiava a palavra justiça divina, pois sentia que, por mais que tentasse, nunca conseguia cumprir a lei divina. Ele praticava jejuns, longas horas de oração, confissões frequentes e outras obras de penitência. No entanto,
essas ações não lhe traziam certeza da salvação. Apenas aumentava a sua sensação de inadequação e culpa, pois ele acreditava que o coração humano era a raiz e fonte de todo pecado. Lutero, que enquanto estava meditando na torre do Mosteiro Negro de Wittenberg sobre a justiça de Deus e sobre a frase de Paulo que acabamos de ler, que diz: o justo viverá pela fé, concluiu que a justificação e a fé eram dons de Deus, imputados a qualquer um que acreditasse na morte de Cristo em seu favor. Esse é um breve relato da história desse importante personagem usado por Deus para que a sua palavra se tornasse acessível ao povo comum. Mas como disse, essa manhã a pregação não é sobre Lutero, é sobre Cristo. E esse revelado nas Escrituras. Observemos então o texto. Esse que acabamos de ler, 2 versículos apenas, é o resumo de toda essa carta. É a síntese do livro de Romanos. É a síntese do Evangelho. É a síntese do Novo Testamento. Observemos então o que diz as Escrituras. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e nós vamos discorrer sentença após sentença, observando aquilo que o texto sagrado nos ensina. A primeira afirmação, logo que chegamos ao texto, é a seguinte frase: não me envergonho do Evangelho. O apóstolo Paulo, então, categoricamente diz: eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha dessa palavra, eu não tenho vergonha desse fato. Sobre o que ele estava se referindo? Sobre o Evangelho. Você que está aqui hoje, nessa manhã, poderia definir para mim, de forma breve, clara, o que é o Evangelho? Você tem em sua mente bem definido o conceito de Evangelho? Quando nós nos referimos, vez após vez, essa palavra Evangelho, qual a imagem que forma na tua mente? Qual é o desejo? Qual é o conceito que você tem? Talvez você pense na cruz, está certo. Talvez você pense em Cristo, está certo. Talvez você pense em um homem de fisionomias europeias, olhos azuis, cabelos longos, barba. Talvez não seja tão certo. A verdade é que o Evangelho não é apenas a cruz. O Evangelho é os nossos pecados sendo curados e perdoados na cruz. O Evangelho é uma boa notícia. E uma boa notícia só faz sentido em si se ela for contraposta a uma má notícia. E é essa má notícia que muitas vezes, ou por vezes, nós deixamos de considerar no conceito de Evangelho. Porque todos nós, na pessoa de Adão, nos tornamos inimigos de Deus. Todos, absolutamente todos, sem exceção. Nem idade, ou religião, ou ocasião, ou geografia. Todo mundo, todos os seres humanos, todos aqueles que nascem nesse mundo, estão debaixo do pecado de Adão. E essa é a grande má notícia. E a má notícia é que nós, quando nascemos em pecado, nascemos inimigos de Deus, estamos em oposição a esse ser, que não é apenas um grande homem, mas é um todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o totalmente outro. E essa realidade de oposição a esse ser completamente outro deveria nos assombrar, deveria, assim como acontecia com Lutero, nos perturbar, mas não nos perturba tanto, porque nós não temos de fato a consciência do quanto é letal, vil e sujo o nosso pecado. E por causa dessa fragilidade de visão, da vileza do nosso pecado, nós temos uma reduzida visão da maravilhosa graça, pois essa é a maravilha do Evangelho. Porque aqueles que antes eram inimigos se tornaram filhos por causa do sacrifício de Cristo.
Quando Paulo se refere então a esse evangelho que ele diz não se envergonhar, ele tem em mente então esse conceito: eu era inimigo, fui feito filho. Aquilo que me era devido foi jogado sobre o corpo de Jesus, que assumindo o meu lugar na cruz, me tornou herdeiro e filho do Deus Todo-Poderoso, me reconectando com Ele. Quando Paulo afirma não se envergonhar do Evangelho, é disso que ele não tem vergonha. É disso que ele se orgulha. O Evangelho é sobre um reino. É sobre um reino que não é deste mundo. Mas esse Evangelho é pregado neste mundo. Na mente do cidadão romano grego, o conceito de reino pressupõe um rei, um palácio, um poder. Então, como você acha que é, ou como foi, para esse cidadão receber as boas novas do Evangelho? Como foi para ele dizer: é chegado o reino de Deus, e o reino de Deus é composto de um rei que serve, que veio para servir? Como você acha que chega na mente de um cidadão daquela época a verdade de um anúncio de um rei, de um reino que morre uma morte de cruz? A morte de cruz não era uma morte comum. O rei nunca poderia morrer uma morte de cruz. Tamanha a vergonha, tamanha era a humilhação àqueles que eram mortos numa cruz, pendurados no madeiro. Para esse homem, isso que era dito era loucura. Era completamente, diametralmente oposta à realidade daquele mundo. Como assim? Você vem a mim anunciando um rei glorioso, de um rei poderoso, onde esse rei morre na cruz, onde esse rei que você diz que tem todo o poder se humilha e lava os pés de seus discípulos? Não faz sentido. É loucura. É contraditório. Era esse o cenário que Paulo estava enfrentando, e foi por causa dessa realidade que ele faz a categórica afirmação de dizer: eu não me envergonho do Evangelho. O homem do século XXI não é muito diferente do homem do primeiro século. Não é muito diferente desse romano que era afetado e alvo dessa pregação. O homem que vive nos nossos dias, ele não entende essa realidade. Para o mundo que nós estamos, é loucura, porque nós anunciamos o Evangelho com as seguintes expressões: todos somos pecadores, por herança, todos. Negue-se a si mesmo e tome a cruz de Cristo. Uma outra afirmação é: ame o seu inimigo. Seja generoso. Contribua com o seu dinheiro para o reino de Deus. Sacrifique-se pelo seu irmão em Cristo. Percebe? Todos esses conceitos, ou todas essas afirmações, elas são estranhas ao ouvido do homem natural. Elas são opostas aos conceitos e aos dogmas deste mundo. Portanto, diante dessas oposições, é perfeitamente possível que eu e você, todos os dias, soframos a tentação de nos envergonharmos do Evangelho. De forma indireta, sem que percebamos ou que a gente nos dê conta disso, nós estamos, dia após dia, nos envergonhando do Evangelho.
o quanto temos nos envergonhados dessa verdade do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós somos mais parecidos com o mundo. Nós, crentes do século XXI, somos mais parecidos com o mundo do que com Paulo e, consequentemente, com Cristo. Porque nós temos realmente tido vergonha do Evangelho. E não é diferente, ou não foi diferente para Paulo na ocasião ter que enfrentar toda essa contradição e mesmo assim dizer assim, pode parecer loucura para você, mas eu não me envergonho. Para mim é uma honra ser um embaixador, ser um apóstolo. De fato, é esse evangelho que eu me glorio. Eu me glorio neste evangelho, ainda que todo o reino de Roma, ou o imperador diga que é loucura, eu digo, eu não me envergonho. E a primeira verdade que solta o texto, para que a gente se reflita, é que nós não podemos, no século XXI, nos envergonharmos do evangelho. Esse evangelho que é chegado a nós por intermédio da pregação das Escrituras, essa Bíblia que você tem em casa, deve ser lida, estudada, examinada a ponto de te fazer parecido com Cristo, a fim de que, sendo semelhante a Ele, você possa, com toda a sua força, com toda a sua energia, dizer, eu não me envergonho, ainda que isso seja oposto, ainda que o mundo possa interpretar como algo ridículo, ainda que eles possam rir, ainda que eu me sinta coagido, ainda que eu seja minoria. Irmão, não se envergonhe do Evangelho. Por isso Paulo afirma, eu não me envergonho do Evangelho. Mas você pode estar pensando, Vlad, eu estou aqui na igreja, eu não tenho vergonha, eu carrego a minha Bíblia na rua. Mas algumas atitudes nossas, algumas sutilezas da vida, algumas desatenções e deslizes nos comprovam o quanto nós temos nos envergonhado. Irmãos, para quem você falou de Jesus essa semana? Para quem você anunciou Cristo? Para quem você disse que há esperança em Jesus para a sua vida? Cedemos à pressão. Cedemos. E ao deixarmos de anunciar o Evangelho, o que a gente está fazendo é o seguinte: eu me envergonho do Evangelho. Eu me envergonho dessa verdade que mudou a minha vida. Irmãos, é contra tudo. Quando Cristo não é tudo para mim, quando Cristo não é tudo para você, em alguma medida, eu e você estamos negando ou estamos nos envergonhando. Porque não existe meia verdade, não existe meio termo ou em cima do muro, não existe uma terceira humanidade, ou não existe uma terceira opção. Isso não é relativo. Só existe dois lados em toda a humanidade. Aqueles que estão pendurados na corda de Adão, que ainda não foram alcançados pela graça, que ainda não foram despertados para o poder da salvação pela fé, e aqueles que estão agarrados a Cristo, que creem em Cristo, que foram alcançados pela graça, que creem que o sacrifício na cruz os reconectou com Deus. Só existem essas duas possibilidades. Se você está em Cristo e vive esse meio termo, irmãos, você está se envergonhando do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Pregue a tempo e fora de tempo. Não se envergonhe. Há muitas razões ou muitos motivos para nos envergonharmos, menos do Evangelho.
ainda que isso faça com que nós sejamos constrangidos. Pois o Evangelho é tudo para nós, é tudo para você, ou ao menos deveria ser. Não se envergonhe do Evangelho. Diga com a sua voz, diga com a sua atitude: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo só não se envergonhava, como ele se gloriava no Evangelho. Então, o chamado para mim e para você é: glorie-se no Evangelho de Cristo Jesus. Segunda sentença, seguindo o texto: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora a gente começa a perceber a razão do apóstolo Paulo não se envergonhar. E a primeira razão é porque ele diz: esse Evangelho a qual lhes anuncio, Evangelho este que eu não me envergonho, ao contrário, me glorio, esse é o poder de Deus. Talvez essa seja a razão pela qual nós temos nos envergonhado, porque não temos visto esse mesmo Evangelho com esse poder, ou como esse poder. A palavra usada no original aqui, a palavra grega é dínamos. A palavra usada aqui para poder, no original grego, é dínamos, ou dunamis. E é uma palavra grega que significa poder, força, capacidade e energia constante. A raiz da palavra é usada também para formar termos como dinâmica, dinamite e dínamo. Também tem seu significado como força em movimento. O que o apóstolo Paulo tem em mente ao afirmar que este Evangelho é o poder de Deus, é essa força. E guarde esse termo: força em movimento, força que atua. Essa força, ou este poder, é uma força em movimento, que faz o seu movimento para salvar. Percebam que essa força, ela se contrapõe à nossa fragilidade. Percebam que a verdade do Evangelho aponta para uma humanidade totalmente caída, atolada em seu lamaçal de pecado, impossibilitada de se salvar, de se limpar ou de sair da condição a qual se encontra ou se colocou. E essa força que é de Deus, ela é essa força em movimento que vai em direção ao pecador e o redime, e o puxa, e o tira. Essa força em movimento, ela se contrapõe então à minha fraqueza e à sua. De modo que a salvação é operada de forma unilateral. É Deus que vai até o homem e diz: eu te redimo. Por isso Paulo não se envergonha, porque ele tem com clareza a ideia de que só é salvo aquele que é Deus salvou. Por isso ele diz que este Evangelho é o poder de Deus. Porque diante de tamanha tragédia, de tamanho pavor, se fez necessário o extremo poder. Irmãos, nós perdemos de vista o que significa pecado. Pecado não é só uma palavra muito dita na igreja. Eu não sei o que você pensa, ou qual a imagem que forma na sua mente quando você ouve a palavra pecado, ou quando eu digo você é pecador. Irmãos, tem algumas imagens que nos chocam. Existem imagens que nós viramos a cara. Deixa eu tentar exemplificar. Você pode estar no seu carro dirigindo com a sua família, lá pelas tantas, e se deparar com um acidente, um terrível acidente de carro. E esse acidente aconteceu recentemente, de modo que as vítimas estão ali no local. Aquela cena chocante. A maioria de nós, diante da realidade, vira cara, porque aquilo nos choca.
aquilo nos ofende, aquilo nos causa ânsia de vômito, aquilo causa perturbação na nossa mente, aquilo faz com que a gente tenha pesadelos. Pode ser que a gente seja assim. Talvez você passe por um animal atropelado na estrada e aquilo te dê essa sensação de vômito, de ânsia. Irmão, o pecado é infinitamente mais aterrorizante ou mais terrível do que isso diante de um Deus 3 vezes santo. Você sabe que aquilo que você faz que ninguém vê é como essa imagem diante de Deus? Você já parou para pensar que essa terrível atitude de pecar é extremamente ofensiva aos olhos do nosso Deus, que é 3 vezes santo? Nós perdemos de vista essa verdade. Nós achamos que pecado é só quando a gente mata alguém, comete algo muito feio ou muito ruim, socialmente falando. A gente não tem em mente o fato de que os nossos pecados nos separam de Deus, que os nossos pensamentos, quando eu nutro ódio contra alguém, eu me torno assassino e matei essa pessoa. Nós perdemos de vista essa realidade tão terrível do pecado. Por causa dessa baixa percepção do pecado, temos também uma breve e limitada percepção da graça e do poder salvador e regenerador do nosso Deus. Contra essa fragilidade, contra essa limitação e contra essa impossibilidade humana, se fez necessário o Evangelho, o poder. Essa força em movimento, ela supre a nossa fraqueza e a nossa fragilidade inerte. É impossível o homem salvar-se. Lembre-se do texto de Lucas capítulo 18, texto muito conhecido, versos 26 e 27, que é do jovem rico, que interrogando Jesus disse: mestre, como posso fazer para ser salvo? Jesus disse: vá, você já sabe o que tem que fazer. E aí ele diz: eu já tenho feito todas as ordenanças da lei. E aí Jesus disse: vá, vende tudo que tens, doa aos pobres e terás um tesouro do céu. E ele diz, o texto diz que ele se virou de costas e saiu da presença de Jesus. E Jesus então disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí um dos discípulos então diz: então quem pode ser salvo? Quando Jesus responde no verso 27: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Nós perdemos de vista o fato de que para que nós fôssemos salvos, Deus precisava operar, porque é impossível ao homem ser salvo. Esse é o evangelho que Paulo afirma nos envergonhar. O evangelho que confronta a fragilidade humana e que é esse poder, e é o único poder capaz de resgatar o homem do meio desse lugar de lodo, de perdição e de separação. E esse poder é o poder que pode salvar a mim e a você. Por isso ele não se envergonha. O evangelho que salva, que é a única esperança para o perdido, é a força que salva, é a ação. Esse poder de Deus é a ação que opera, é a mão que resgata o perdido, é a ponte que reconecta aqueles que estão distantes novamente com o Pai, é a mudança de um coração endurecido. O evangelho é o poder de Deus, é a única forma desse homem que estava longe se tornar amigo, se tornar íntimo, se tornar filho. Terceira sentença, primeiro do judeu, acompanhe comigo o texto. Primeiro do judeu, depois do grego. Esta afirmação de Paulo fala sobre a universalidade do evangelho, universalidade da fé. A fé não era apenas dos judeus, não era apenas dos gregos, era para mim e era para você. A fé não é só para os judeus, ela é também para os gregos. Paulo é o apóstolo, conhecidamente o apóstolo aos gentios. Então, Cristo não é só meu. Parece óbvio isso, parece? Cristo não é só seu. Parece óbvio. E isso não precisaria ser dito. Precisaria?
Não. Se de fato nós vivêssemos esse evangelho que Paulo afirma ser o poder de Deus, que não é apenas para os judeus, mas também para o grego. Pense comigo que nós não apenas afirmamos verdades com a nossa boca. As verdades que nós acreditamos se manifestam através dos nossos gestos. E esses são mais sinceros muitas vezes do que aquilo que eu falo, daquilo que eu digo. Isso é uma verdade que acontece comigo e uma verdade que acontece com você. Porque você pode, de forma categórica, dizer: sim, Cristo não é só meu. Sim, Cristo é também do meu vizinho. Cristo é também do meu amigo da escola. Cristo é também do meu amigo da faculdade. Cristo é também para o meu amigo do meu trabalho. Mas como eu disse, quem de nós temos deixado de nos envergonhar? Temos deixado de ter essa graça somente para mim ou para você? Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: nós somos chamados como arauto. Você não é chamado apenas para vir ao culto. Você não é chamado apenas para vir aqui servir na igreja, e isso é fato, algo louvável e bom. Nós somos chamados primeiramente para pregar o evangelho. Por isso é extremamente importante nos conscientizarmos de que Cristo não é só meu. Cristo não é só seu. Essa verdade de que primeiro aos judeus e depois aos gregos fala sobre esse chamado, sobre essa vocação que é dada a todo crente. Todo cristão então deve e é obrigado a se sentir chamado a anunciar o evangelho de forma intencional. Você precisa viver essa verdade e encarnar esse evangelho no seu dia a dia, porque senão você vai morrer. Percebe que é essa encarnação do evangelho em nossa vida diária que pode nos salvar de uma vida morna e em cima do muro. Durante quanto tempo você já é cristão? Durante quanto tempo você já serve e foi chamado por Cristo? Até quando vamos viver uma vida para nós mesmos, para o nosso próprio interesse e para a nossa própria vontade? Cristo te chama hoje. Você não precisa ser um teólogo formado e nem um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras para fazer conhecido Cristo nos seus meios sociais. Primeiro, viva o Evangelho como ele de fato deve ser vivido, não se envergonhando dele. Segundo, creia que ele é o poder de Deus. E sendo esse poder de Deus, não existe absolutamente nenhum coração sobre a face da terra que ele não possa mudar. Se você crê que ele de fato é para todos os homens, anuncie, pregue, fale de Cristo, testemunhe com sua vida. Cristo veio para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu amigo de trabalho. Você não precisa ser um profundo conhecedor das Escrituras, como eu disse. Testemunhe, fale de sua vida. Cristo não é só seu. Irmão, Cristo não é só meu. Cristo é para as nações. Nós vivemos como se esse poder em movimento não pudesse mudar todas as pessoas. Paulo, quando escrevia essa carta, ele estava em Corinto. Lembra quando a gente fez a exposição do livro de Atos? Ele estava lá em Corinto, ficou um mês lá e escreveu essa carta. Ele tinha a intenção de ir para a Espanha, mas antes ele ia passar em Jerusalém para deixar lá na igreja de Jerusalém, ou na igreja dos judeus, a oferta das igrejas gentílicas, fazendo menção então a essa universalidade da fé. As igrejas que estavam se propagando em toda a Macedônia estavam ofertando e apoiando a igreja que havia nascido em Jerusalém. Os crentes judeus então perceberam o quanto
o Evangelho estava se expandindo por toda a terra. Pois esse também era um pensamento judaico. Os crentes acreditavam, Cristo é só meu. Isso é um erro terrível, que nós somos tentados a cometer todos os dias. Quando me calo, quando diante da aflição de um colega de trabalho, irmãos, quantos de nós não temos amigos íntimos? Não temos pessoas que nos confidenciam fragilidades e dificuldades? Quantos de nós não estamos doando nossos ouvidos para ouvir alguém que tem sofrido? Isso faz parte e é algo quase que inevitável na nossa vida. E qual é a resposta que temos? Irmãos, é aí que nós nos envergonhamos. É aí que deixamos de crer que este Evangelho é o poder de Deus. Porque sugerimos soluções que não vão responder. Porque a nossa sede, a sede que invade, que enche o nosso ser, essa vontade que todo ser humano tem e que o faz correr a cada hora atrás de uma coisa nova, isso é uma sede que habita o coração humano, que só pode ser saciada por Cristo, por Deus, em Cristo Jesus, como a gente acabou de cantar. Ter ciência, então, dessa universalidade da fé é não julgar quem pode ou não ser alcançado pela graça, porque nós olhamos a aparência e dizemos: esse aqui está quase sendo salvo, vou pregar para ele. Esse aqui realmente não está perto de ser salvo, precisa acontecer algumas coisas ainda para ele ser salvo, então não vou pregar para ele. Crer que a fé é universal é julgar para além da aparência, ou não julgar pela aparência. É crer que esse Evangelho é o poder de Deus. Porque se por algum instante tivessem olhado para mim ou para você, talvez não teriam pregado o Evangelho. Graças a Deus que algum servo dele foi usado por Deus para que ele nos alcançasse. Seguindo então, início do verso 17. Quarta verdade. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Repetindo, primeira parte do verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Olha que coisa interessante. O meu e o seu conceito de justiça, ele está muito ligado e relacionado ao fato de nós recebermos o que merecemos. Não é isso? Quando nós pensamos na palavra justiça, ou quando nós usamos esse termo, o que está por trás, ou como base dessa palavra, é sempre aquela sensação de que eu fui injustiçado, e eu mereço, eu aguardo justiça. Então, eu penso assim: alguém falou alguma coisa que não é verdade de mim, alguma mentira a meu respeito. Eu afirmo a seguinte sentença: Deus é justo, Ele há de estabelecer justiça. Eu não vou me manifestar contra essa pessoa, porque Deus é justo e Ele há de estabelecer a sua justiça. Então, percebe-se que o nosso conceito de justiça, ele está sempre relacionado a algo que nós merecemos receber. Deus, faz justiça com o teu servo. Deus, eu fui demitido do meu emprego porque me caluniaram. Senhor, faz justiça. Senhor, meus familiares estão me acusando de alguma coisa que não é verdade. Eu quero clamar por sua justiça. Então, o conceito de justiça, quase sempre em nossa mente tem relação com aquilo que nós merecemos. Porém, em se tratando do texto, em se tratando de Deus, justiça é uma espécie de traje. Acompanha comigo. A justiça que agora é revelada nesse Evangelho, ela tem uma figura, e essa figura eu queria que você materializasse na sua imagem, na sua mente. É uma espécie de roupa, é uma espécie de vestimento. Pense comigo. Quando essa justiça ela se manifesta ou se revela, o que Paulo está dizendo é que ela é uma espécie de capacitação, de vestimenta que é colocado naquele que crê. É essa a ideia.
quê? Deus é o justo juiz. Nós, os seres humanos, estamos diante dele. Para estarmos diante dele, nós precisamos de vestes adequadas. Essa é a ideia do texto. Percebam, não existe como algum ser humano não estar diante de Deus. Deus é o onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares e em todo o tempo. Esteja você sozinho dentro de um alçapão, de um porão, mais profundo do abismo, ali Deus está. E Ele contempla todas as nossas ações. Esse é o conceito cunhado como corondeu. Tudo que se faz diante de Deus. Primeira verdade. Segunda, esse Deus que tudo vê, que tudo sabe, que não consegue, ou que nós não conseguimos fugir de sua presença, é o Deus 3 vezes santo. Ele não é, preste atenção, um homem grandão. Deus não é um ser gigante. Deus é o totalmente outro. Ele não está preso ao tempo nem ao espaço. Ele é um ser que não pode ser contido por nada e por ninguém. Pelo contrário, tudo está contido nele. Ele é 3 vezes santo, perfeito, incorruptível, justo juiz. Pense então o quão terrível é essa afirmação de que todos estamos diante dele. Essa é uma afirmação que, ao mesmo tempo que nos apavora, também nos conforta. E a minha oração nessa manhã é para que ela de fato cumpra esses 2 papéis: nos apavorar e nos consolar. Se nós não conseguimos fugir da presença, da vista desse Deus, como que nós vamos estar diante dele? Como então podemos nós viver nesse mundo aos olhos desse Deus 3 vezes santo? Por mais esforçados, por mais habilidosos que sejamos, somos incapazes de produzirmos trajes necessários ou trajes adequados para estarmos diante dele. Isaías 64:6 diz que somos como um impuro. Todos nós, ou todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Nós estamos diante dele assim, ou em Adão, ou em Cristo. No Evangelho é revelada essa justiça. Não é uma justiça que dá a nós o que nós merecemos receber, percebam? Pelo contrário, é uma justiça que dá a nós aquilo que nós não merecíamos. Porque se inimigo de Deus, se nós nos tornamos inimigos dele, o que nós merecíamos? A cruz, a coroa de espinho, as costas chicoteadas, as mãos perfuradas pelos cravos. A justiça que é revelada então pela fé neste Evangelho dá o que para mim e para você? O que ela nos concede? Quando ela é revelada, ela dá a mim e a você roupas novas. Porque então, até então, o que fazíamos era tentarmos nos colocar diante dele de alguma forma, com nossas habilidades. E vendo Deus, essa impossibilidade humana, vendo Deus, essa ridícula tentativa humana de se colocar diante dele com vestes puras e adequadas para estar diante dele, ele propicia em Cristo, na cruz, trajes e vestimentas novas. Trajes esses que de fato são capazes
colocar de forma correta diante dele. Por isso ele diz, é revelada essa justiça pela fé. Nós merecíamos então separação eterna, punição do pecado, maldição, morte de cruz. O que a justiça revela a nós? O que nós recebemos por intermédio dela? Vida, paz, comunhão e salvação. Essa justiça então que é revelada no Evangelho, ela propicia para mim e para você então essa condição de estarmos diante de Deus de fato como deveríamos estar. Agora, talvez você esteja aqui e você diga, Vlad, tudo isso que tu falou não faz no mínimo sentido, porque para mim eu sou diferente a isso. Tudo bem, é verdade. Porque da mesma forma que só existem dois tipos de homens na terra, os que estão em Adão ou os que estão em Cristo, eu e você também poderíamos ter dois comportamentos diante dessa verdade, dessa justiça revelada. Ou nós vivemos pelo fingimento, ou nós vivemos pelo desempenho. E é isso que nós vamos ver a partir do próximo ponto. Parte final do texto, verso 17. Essa justiça que propicia a nós uma veste adequada para estar diante desse santo juiz é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus é o justo juiz. Santo, santo, santo. Não há como fugir dele. Não há como evitar a sua visão. Não existe como você se esconder dele. Ele está te vendo. Quando você mente, quando você é escondido no teu quarto, comete atrocidades em sua mente, ele vê. Quando você deixa de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, ele te vê. Quando você não deixa os vícios desse mundo, ele te vê. Você, homem, que é viciado em pornografia, Deus está te vendo. Não pense você que você está passando desapercebido ao Deus que é 3 vezes santo. Deus não se deixa escarnecer. Ele te vê. Ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você pensa. Antes mesmo que tenha vindo palavra à minha boca, ele já sabe o que direi. Esse é o Deus a qual nós anunciamos. Deus não se deixa escarnecer. Diante dessa realidade, é difícil imaginar como nós não nos apavoramos, como vivemos as nossas vidas normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Como dia após dia vivemos como se fôssemos perfeitos, como se de fato estivéssemos agradando a Deus com os nossos atos. Deus não se deixa escarnecer. Essa justiça, ela é revelada por esse Deus que tudo vê, que tudo sabe, tudo conhece. Essas afirmações, elas confortam e também perturbam. Se não posso evitar esse Deus, então as minhas vestes são impróprias, eu estou perdido. Essa deveria ser a nossa resposta. Eu não consigo fugir dele. Se eu pegar as minhas asas e subir aos céus, lá ele está. Se eu for ao mais profundo dos abismos ali, também ele está. Diante dessa realidade, isso deveria me apavorar, porque as minhas vestes, elas são impróprias. Eu tenho vergonha. Como permanecer então diante daquele que é totalmente outro? Como disse, se as minhas vestes são impróprias, ou eu vivo me enganando, ou eu vivo pela fé. Se você então não vive pela fé, as suas vestes são impróprias, ou você talvez esteja sem roupas diante dele. Assim estão os que não são revestidos por essa justiça. Justiça é
Você está assim. Assim são os que, por suas próprias forças, tentam construir sua própria roupa, sua própria justiça, pensando que assim poderão estar diante de Deus, lendo engano. Se não somos revestidos pela fé da justiça de Deus, vivemos assim, pelo desempenho ou pelo fingimento. Pelo desempenho, eu tento com os meus esforços, com a minha habilidade, com a minha capacidade humana, tentar produzir alguma coisa justa que me capacite a estar diante dele. Você nunca vai conseguir. Ou talvez você esteja dizendo aqui que não faz o mínimo sentido do que eu estou falando, e aí você se enquadra naqueles que vivem pelo fingimento, vivem fingindo que essa realidade não existe, vivem fingindo que essa verdade é uma verdade apenas da igreja, não é minha, vivem fingindo como se de fato vocês fossem bons, ou se de fato nós fôssemos bons. Irmãos, recebemos pela fé essa justiça que é dada gratuitamente em Cristo na cruz. Como o texto disse, desde o princípio ela é pela fé. E assim ele afirma: o justo viverá pela fé. Não é a fé que crê na minha própria capacidade, mas é a fé que aquilo que me condiciona a estar diante de Deus não foi eu mesmo que fiz. Foi um dom gratuito de Deus. Foi um favor. E se é desde o princípio até o fim, significa que eu vivo cada dia de minha vida sobre esta terra crendo que estar diante dele é um condicionamento apenas vindo dele e não de mim. E eu evito então uma vida de fingimento e uma vida de desempenho para viver pela fé. Do princípio a fim, o justo vive pela fé. Assim foi que Martinho Lutero conseguiu se livrar das suas terríveis perturbações na mente. Porque enquanto lutava e vivia pelo desempenho, ele sofria. E assim então ele passou a viver pela fé. E anunciou essa fé e essa verdade a toda a gente. Irmãos, isso é para mim e é para você. Viva pela fé. Viva pela fé em Cristo. Viver pela fé, revestido desta justiça que nos torna justificados diante dele, é viver acreditando que o sacrifício de Cristo na cruz foi por mim e foi por você. Viver pela fé é se ajoelhar a cada momento sabendo que estar de joelhos orando não é uma condição que você conquistou, mas que você recebeu de forma gratuita. Viver pela fé, então, irmãos, é seguir os passos de Cristo. Que nós possamos, então, igreja, viver pela fé no único e suficiente Salvador. E se você está aqui nessa manhã hoje, e você se apavora pelo fato de estar diante de Deus, sem condições de está-lo, eu te clamo, eu te convido, creia tão somente em Cristo. Ore hoje mesmo, pedindo perdão por seus pecados, e clamando para que Ele lhe dê fé, para que você siga a sua vida sobre essa terra, crendo no sacrifício dele, porque é esse sacrifício, é essa fé e é essa justiça que vai nos condicionar a não nos envergonharmos do Evangelho, crendo que ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, sabendo que esse poder, esse Evangelho, ele não é só meu, mas é para toda a gente, crendo que esse Evangelho, ele que me condiciona a estar diante dele, então eu vivo pela fé. É assim que o cristão é chamado a viver. Vamos orar então, irmãos. Eu queria te convidar a ficar de pé.